Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da 18ª semana do tempo comum, nesse dia 2 de agosto, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, são muitas as tormentas que agitam o mar da vida dos seguidores de Jesus, lhes trazendo medo e pavor. Porém, diante de todas elas, o Mestre se faz presença constante, aplacando todas as tempestades que querem levar seus discípulos ao desânimo e inconstância. Depois de se fazer profunda experiência de fé com o Mestre, é preciso passar para outra margem, ir ao encontro de quem mais precisa e mostrar que a força de Jesus é bem maior que as ventanias das injustiças e calamidades. A comunidade unida é sinal visível da vivência autêntica do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, a travessia estava difícil. O vento era contrário e as ondas estavam fortes. É a barca dos discípulos atravessando o mar da Galileia. De madrugada, Jesus vem ao encontro deles andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma. Pedro pediu para ir ao seu encontro andando sobre as águas. Começou a caminhar sobre as águas, mas teve medo e afundou. Nos momentos mais difíceis, a igreja experimenta a presença de Jesus ressuscitado que vem ao seu encontro, serenando o vento contrário.
A experiência da barca de Pedro é também a das famílias dos cristãos. Nas noites escuras em que a barca está ameaçada, manifesta-se a presença do Cristo ressuscitado em favor da restauração do livramento. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, apresentar em oração ao Senhor sua família, sua barca. E reze assim comigo, finalizando este momento. Ó Filho de Deus, somos fracos na fé. Pequenas contrariedades já nos desanimam na caminhada. Vem, Senhor, em nosso auxílio e revigora nossas forças para manter-nos a serviço do teu reino. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da 18ª semana do tempo comum, nesse dia 2 de agosto, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Jeremias 30, de 1 a 2, 12 a 15, 18 a 22. Também o texto de Mateus 14, do versículo 22 ao 36. Rezar o Salmo 101. Uma vez que você já ouviu a proclamação da palavra de Deus, o Evangelho do dia, com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura do livro do profeta Jeremias e a continuação da reflexão aplicada à vida. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor. Incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor: sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, vemos na primeira leitura que Deus nos castiga, ou melhor, Deus não castiga aqueles que se desviam do caminho, porque estes geralmente costumam mais tarde amargar as consequências de sua desobediência.
Esses são punidos por seus próprios atos. Suas feridas são incuráveis, diz o Senhor, por meio do profeta ao povo de Judá. Mas ainda há outra parte desse povo, Israel, que precisa se reerguer, pois já sofreu anos no exílio. Assim, Deus dirige sua palavra a Judá e a Israel, anunciando a continuidade do sofrimento de um e a volta e a reconstrução da vida do outro. Deus não usa dois pesos e duas medidas, mas deixa que cada um obtenha as consequências de seus atos e pague por eles. Israel já havia se purificado de seus pecados pelos sofrimentos no exílio, e cabe ao profeta a incumbência de anunciar essa boa notícia. Já Judá ainda não teria essa mesma sorte, pois sua desobediência tinha sido mais grave. Assim, mais uma vez o texto revela a face de um Deus justo e bom e bondoso, sempre pronto a ensinar. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Jeremias anotou no livro as recomendações de Deus e as levou para ambos os povos. Nós podemos também nos colocar no lugar de Judá e Israel. Como será que somos vistos por Deus? Que anúncio ele irá nos fazer? Encontramos a resposta a essas questões nos acontecimentos do dia a dia, na obediência à palavra de Deus. Como cristãos, estamos no mesmo barco de Jesus. Como anda a travessia desses mares em sua companhia? Sentimos que Ele está conosco todos os dias ou há momentos em que parece que estamos sozinhos? O Evangelho de hoje ajuda a pensar nessas e noutras questões pertinentes à obediência a Deus. Depois de Jesus ter saciado as multidões, os discípulos entraram no barco e seguiram à sua frente para outra margem. Essa introdução do Evangelho de hoje é a chave para o seu entendimento. Encontramos aqui uma ordem, um imperativo. Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Algumas traduções trazem a palavra obriga. Depois que eles aprendem, ou pelo menos deveriam ter aprendido, a grande lição da partilha e da solidariedade para solucionar o problema da miséria e do sofrimento humano, eles têm obrigação de assumir essa missão se querem de fato ser discípulos de Jesus e promover o reino dos céus. Como já vimos em outro momento, entrar no barco significa assumir a causa de Jesus, assumir sua missão, estar com ele e não se abater diante das dificuldades. Há uma frase popular para expressar quando as pessoas estão numa mesma situação. Estamos no mesmo barco. Estar no barco com Jesus significa enfrentar com ele os desafios, comungar com ele. Embora os discípulos não tivessem muita clareza, obedecem a Jesus e entram no barco. Quando entramos no barco de Jesus, isto é, quando dizemos que somos cristãos, mas não temos clareza ou convicção da missão, fraquejamos diante das dificuldades. Foi o que aconteceu com os discípulos. No meio da travessia, durante a madrugada, o mar se agita e ameaça afundar o barco. Eles se desesperam, ficam com muito medo, apavorados. O pavor dos discípulos revela a falta de fé e de convicção na presença de Jesus. Embora tivessem assumido sua missão, na hora da dificuldade sentiram-se abandonados.
A mesma coisa acontece conosco. Quantos são os que participam da comunidade, vão à missa, comungam, mas quando surge uma dificuldade na vida, se desesperam? Alguns chegam até a se afastar da comunidade, mudam de religião ou se revoltam contra Deus, como fizeram os discípulos desse evangelho que se sentiram abandonados. Nesse evangelho, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas do mar significa que Jesus é superior a qualquer tempestade, a qualquer problema. E quem nele confia, quem tem fé, não tem por que temer. Mas os discípulos não tinham fé suficiente. O próprio Jesus repreende Pedro, chamando-o de homem fraco na fé. Essa repreensão serve também para nós quando duvidamos dele e fraquejamos. Quando Jesus foi ao encontro deles, eles pensaram que era um fantasma. Será que em nossa vida Jesus também não passa de um fantasma? Nosso comportamento em relação a ele e aos desafios que enfrentamos vai responder a esse questionamento. Nas horas de dificuldade, ele faz conosco o mesmo que fez a Pedro. Chama-nos para ir ao seu encontro. Mas nem sempre respondemos a esse chamado. Às vezes até respondemos, mas não temos fé suficiente para chegarmos até ele e começamos a afundar. Porém, quando conseguimos chegar até ele, fazemos a chamada experiência de Deus. Como é importante! É o encontro que nos fortalece, dá convicção, nos coloca novamente no barco e nos conduz firmes na missão. Talvez seja essa fé e essa certeza que esteja faltando em nós para não desanimarmos nos momentos de dificuldade. Nossa vida de cristãos, de comunidade eclesial, é uma constante travessia. Há períodos de calmaria, mas há também momentos de tempestade. Como estamos enfrentando tudo isso? Querido irmão, querida irmã, é importante refletir sobre esses e outros questionamentos que os textos suscitam para nos firmarmos na fé e na esperança, e assim chegarmos à terra prometida ou a outra margem. Querido irmão, querida irmã, finalizando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, torna-me consciente da presença do Senhor junto a mim e à comunidade dos discípulos, mormente nos momentos de tribulação e de desespero. Amém.